Saudações! Hoje é a quarta aula do nosso programa de partilha de conhecimento em Excel, segunda edição. Hoje vamos aprender uma coisa bastante interessante, que é dialogar ou falar com Excel. É preciso nós sabermos interpretar a chama do Excel, porque qual é o objetivo ou qual é o segredo? O segredo é nós termos um contexto daquilo que uma função faz ou uma ferramenta faz, e a partir do momento em que nós já sabemos interpretar esta função ou esta ferramenta, a gente já consegue desenvolver uma fórmula, se calhar, sem a necessidade de um instrutor. So far, so good. Vamos à aula. Tanto hoje preparei esses tópicos, né? Que tem a ver com funções do Excel, né? Temos que entender o que é uma sintaxe. Trouxe aqui algumas formas que a gente vai vê-las, não é? Algumas ferramentas de find and replace e gráficos, e também vamos finalizar com a impressão. Basicamente, o que é uma função? É uma fórmula pré-definida que realiza cálculos ou outras operações em dados, ajudando a automatizar processos e simplificar análises. O Excel possui funções que podem ser usadas para diferentes tipos de operações. No material que eu partilhei, coloquei lá que o Excel possui cerca de 500 funções. Então, aqui também o conceito não foge. Então, se nós formos a ver, nós temos como exemplo a função matemática sum, que é para somar números, e uma função estatística average, que é para calcular a média. Portanto, as funções são escritas, aí é que está. As funções são escritas com nome da função. Essa é a primeira instrução, não é? Nós escrevemos a função com o seu respectivo nome, não é? Seguido de parênteses contendo os argumentos que indicam os dados que serão passados. O nome da função, o que seria? Por exemplo, a função soma. Para quem usa Excel em inglês, a função soma é sum. Para quem usa em português, a função soma é soma, né? Então, nós vamos começar trabalhando com uma função, escrevendo o respectivo nome e seguido dos argumentos, ou seguido de parênteses, e depois vamos ler os argumentos que a função nos pede. Esses argumentos, alguns podem ser obrigatórios, assim como podem ser opcionais. A função, ela tem uma sintaxe, não é? Sintaxe de uma função, o que é? Refere-se, obviamente, a uma estrutura, o formato correto que uma função deve seguir para que funcione corretamente. Essa sintaxe, o que inclui? Inclui o nome da função, inclui os argumentos necessários, né? Ou organizados de maneira específica. E se a sintaxe estiver incorreta, a função pode gerar erro, que são aqueles tipos de dados que mencionei no manual que eu partilhei anteriormente, né? Os tipos de erros, que são vários lá, não é? Então, dependendo, esse ponto também é importante, dependendo do idioma do Excel, vezes já em que a separação entre argumentos pode ser vírgula, assim como pode ser ponto e vírgula. Coloquei aqui este print que é para ver como é que uma função aparece quando nós chamamos. E sem esquecer que, ao começar, há a necessidade de nós colocarmos o obrigatório, colocar o símbolo igual e seguido do nome de função, que é para essa função ter a capacidade de fazer cálculos, né? Porque se nós colocamos soma sem o símbolo igual, então esta função não estará habilitada para fazer cálculos. Temos aqui uma outra função também, que é left. Esta aqui serve para extrair caracteres de textos à direita. Então, nós começamos escrevendo igual, left, né? O que nos pede a função? A função pede-nos o teste. Nós temos que informar
o texto, né, ou a expressão que nós pretendemos extrair uma determinada quantidade de caracteres à direita ou à esquerda, não à direita, desculpe. E de seguida informar o quê? Um número desses caracteres que nós precisamos. Agora, para exemplificar aqui aquilo que nós estamos a falar, vou arranjar uma coluna aqui, pode ser esta, coluna C, né? Então, vamos lá. Vamos lá supor que eu quero extrair, eu tenho palavra escola, eu preciso de extrair E, O, né? Então, eu tendo essa palavra, né? Essa palavra aqui, escola, e quiser extrair ES, dizia, né? Eu posso dizer igual a left, né? Agora, aqui no teste, ele me pede a expressão que eu pretendo extrair. Também sem esquecer que eu, ao escrever aqui a função, que é uma das formas realmente de falar com o Excel, o Excel já descreve aqui o que a função faz. Aqui diz, returns the specified number of character or from the start of a test string. Né? Quer dizer que retorna um número específico de caracteres dentro de um texto a partir do início. Né? Então, de fato, primeiro começamos com igual, seguido do nome de função que é left, né? Se eu escrevo aqui L, o Excel já vai me listar todas as funções que começam com a letra L. A seguir, LE, já me lista as funções que começam com LE, que no caso é left, len e let. Essa função len também é muito importante. Depois, mas nós queremos essa primeira função, que é left. De seguida, abrir parênteses. E o Excel já nos pede aqui o argumento, ou seja, já nos pede a expressão que nós pretendemos extrair os primeiros caracteres de esquerda à direita. Então, vou abrir aqui aspas, lembrando que quando se trata de texto, nós temos que colocar sempre dentro de aspas, né? Só se for para nós lermos a partir de uma célula, aí sim, aí não haveria necessidade de colocarmos dentro de aspas. Então, vamos escrever aqui a palavra escola, né? Fechar. Depois, o Excel o que é que nos pede agora? Nos pede ponto e vírgula. Se fosse português ou qualquer configuração diferente desta, aqui poderia ser vírgula, mas no caso aqui é ponto e vírgula. Então vamos colocar aqui ponto e vírgula. Qual é a quantidade de caracteres que nós precisamos? Vamos colocar 2, porque nós só precisamos da palavra ES. Então, 2, depois aqui fechar parênteses, como faço isso, aqui já mostra, já retorna ES. Mas reparem que eu extraí parte de texto da escola, né? A partir de uma string que eu coloquei diretamente na fórmula. Eu posso também extrair a partir de uma célula, né? Então vou dizer aqui left, né? Então vou indicar aqui a célula que é D2. Então vou selecionar aqui D2, né? Ponto e vírgula 2 e fechar parênteses e colocar enter. Então ele já retornou aqui. Em todos os resultados ele já retorna. Só que a diferença é que aqui, como eu puxei a partir de uma célula, se eu escrevo aqui, por exemplo, legal, ele já vai assumir aquilo que vai assumir, ou seja, vai puxar os primeiros 2 caracteres da palavra legal. Se eu escrever aqui, por exemplo, Excel, vai retornar EX, porque pode dizer que nessa palavra aqui é para me extrair apenas 2 caracteres, né? Agora, basicamente, é isso, em linhas gerais, né? Mas eu posso chamar aqui uma outra função, que é a função mid, né? A função mid, o que que faz? Retorna caracteres a partir do meio, né? Ou caracteres do meio dentro de um texto, mas indicando a posição inicial e o comprimento desta posição. O que está a dizer? Se eu tenho aqui a palavra, por exemplo, vou colocar aqui Excel,
Excel, vou colocar aqui funções, vou colocar aqui avançadas. Ok. Mas porque eu, neste texto aqui, só preciso da palavra função. Então, eu tenho que dizer a partir de que posição eu preciso dessa palavra. E qual é o comprimento? O comprimento é o número de caracteres que eu preciso dentro deste texto. Se nós formos a contar aqui, temos 1 que é o E, 2 que é o X, 3 que é o C, 4 que é o E, 5 que é o L e 6 que é o F. Então, eu quero a partir da posição 6. Então, qual é o comprimento ou o número de caracteres que eu preciso? Então, eu preciso da palavra funções. Então, vou dizer 1. O primeiro caractere é a própria letra F. Então, vou dizer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, são 7 caracteres. Agora, eu posso dizer aqui mid, né? Eu poderia fazer aquilo que eu fiz anteriormente de colocar isto aqui diretamente na fórmula. Então, eu posso dizer aqui igual a mid, né? Como é um texto, vou colocar aqui dentro de aspas, ponto e vírgula. O caractere a partir do qual eu preciso ler é 6. Depois ponto e vírgula. O comprimento é 7. Fecha parênteses, ok. Então, já está aqui a palavra funções. Posso também puxar a partir da célula E5, aqui no caso, né? Então, vou dizer aqui igual a mid, apontar aqui, ponto e vírgula, 6, ponto e vírgula, 7. E fechar aqui parênteses e colocar enter. Então, a diferença é que eu posso colocar aqui query, por exemplo. Só que reparem, quando eu coloco query, ele lê a partir da sexta posição e me retorna 7 caracteres, né? Então, posso dizer aqui query assim, né? Posso dizer aqui, vou escrever aqui pivot. Então, ele já traz aqui. Ele lê a partir do sexto caractere. Então, em linhas gerais, é isto. Se não entendeu essa parte da sintaxe, é preciso entender, tentar ver o vídeo mais vezes, né? Por exemplo, aqui a função right. Agora aqui já temos noção de que a função left extrai uma certa quantidade de caracteres à esquerda. A função mid extrai uma certa quantidade de caracteres no meio. Então, a função right é lógico que vai extrair uma certa quantidade de caracteres à direita. Então, nessa ordem de ideia, eu já sabendo ler a sintaxe, eu se chamo aqui a função, já me diz aqui, né? Que retorna um número específico de caracteres a partir do fim de uma string. O fim de uma string, o fim de um texto é à direita. Então, ele vai ler da direita à esquerda, né? Então, eu vou dizer, por exemplo, aqui right. Vamos lá supor que aqui quer retornar a palavra avançada apenas. Mas a palavra avançada, eu tenho que saber quantos caracteres tem. Então, a palavra avançada tem o primeiro caractere que é o próprio, o segundo é V, depois 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, tem 9 caracteres, então eu vou indicar ali que a célula é 5, ponto e vírgula 9, e fechar parênteses, colocar enter. Então, está ali a palavra avançadas. Quer dizer que no Excel nós não precisamos, nem sempre nós vamos estar aqui numa situação de ter que fazer as coisas manualmente. Agora, para praticar mais, eu trouxe esses dois exercícios, né? Trouxe esses dois exercícios. Vou criar aqui uma cópia. Pensei que não criei, para vocês também seguirem. Vou colocar aqui no fim. Ok. Eu trouxe aqui dois exercícios.
Reparem que na medida que o tempo vai passando, os dados aqui vão aumentar, porque realmente o Excel ele foi concebido para trabalhar com um conjunto muito bem grande de dados, né? Para facilitar aqui, quer dizer, para nós podemos fazer as nossas análises. Eu tenho aqui essas duas tabelas, concentre-se nessas abas aqui azuis, né? Essas abas ou folhas. Tenho aqui prática 03 vendas, tenho aqui prática 03 nomes. Portanto, nessa prática 03 eu tenho uma tabela que tem produtos ou equipamentos. Esses equipamentos têm ID, tem aqui o nome de equipamento, aqui tem um custo em dólar, tem aqui a unidade de medida, tem aqui o fornecedor, tem aqui data de fabrico e tem aqui a funcionalidade do equipamento. Tem aqui a funcionalidade do equipamento. Agora, olhando aqui para a segunda tabela, que é a tabela de vendas, né? Eu consigo ver que eu tenho aqui o ID, tenho aqui a data de vendas, tenho aqui a quantidade, né? Tenho aqui o nome do vendedor, o preço em dólar, tenho o nome da loja, o IVA, a qualidade, o código de qualidade, tenho aqui tipo de reclamação, tenho aqui a requisição, tenho aqui o lote, o tipo de lote, não é? Tenho aqui métodos de pagamento, tenho aqui cliente, né? E tenho essas colunas aqui verdes que é para eu resolver. A primeira coluna aqui me pede o lote. Mas qual é o problema? Se nós olharmos para esta coluna M, né? Nós vemos que até nós podemos colocar filtro. Lembra-se que nós aprendemos aqui a colocar filtros. Como é que vamos fazer para colocar filtros? É bom às vezes trabalhar com atalho. Eu podia até selecionar toda a tabela fazendo isto, ir até lá ao fim, que é clicar ali a célula, depois ir aqui à direita, à esquerda, depois colocar aqui o filtro. Mas tem uma forma rápida de fazer isto, não? A forma rápida de fazer isto é pisar o Ctrl, Shift, seta para a direita e seta para baixo. Assim, eu já selecionei toda a tabela. Aqui está carregado, significa que já tem filtro. Então eu vou tirar e vou voltar a colocar. Então se eu for a subir aqui, eu consigo ver que tem filtro. Se eu faço isto, tiro. Se eu clico de novo, coloco. Agora, eu coloquei filtro por quê? Porque eu quero analisar, eu quero ver o que tem nesta coluna M sem necessariamente ir até a linha 335 aqui no fim, ou ir linha por linha. Porque se eu fizer isto, ele já vai resumir aqui, né? Não vai trazer o descritivo de forma duplicada. Mas eu quando olho para esta coluna, consigo perceber que o vendedor, né? Na medida, o vendedor pode ser a pessoa que está no sistema, ou pode ser que essa venda tenha sido preenchida via telefone. Não importa, mas o que importa é que a pessoa, na medida que ia vendendo, houve casos em que colocou aqui grupo de vendas D, grupo de vendas F, aqui colocou Sales Lot A, Sales Lot B, e aqui colocou vendas do lote, ele colocou LTE-A, né? Se for a ver, não há padrão aqui. E nesse texto tudo que me interessa é a última letra. A letra D, letra F, letra A, letra B. Que é para eu saber qual é o lote que foi vendido, né? Esse descritivo aqui não me interessa. Então, é por isso que na coluna P nos pede aqui o lote. Agora, como que nós vamos fazer? Eu não vou colocar aqui A, né, tal como vem aqui na primeira linha, depois colocar aqui B, tal como vem na segunda, depois colocar aqui C, tal como vem na terceira. Eu acabo de aprender uma função bastante interessante, que é a função write. Eu preciso de extrair um caractere à direita neste texto. Então, eu digo aqui igual a write, né? Venho para aqui na célula M2, se for a ver aqui igual a write, se formos a ver aqui a sintaxe, igual a write, abrir parênteses, teste, né?
Teste é a expressão que eu devo informar, que é para extrair esse determinado número de caracteres. Então, sem esquecer aqui assim, aqui vem ponto e vírgula, né? Ponto e vírgula, no seu caso pode até vir vírgula, né? Ponto e vírgula, aqui no número de caracteres, eu só preciso de um. Né? Então, se eu fizer isto, eu já consigo ver de forma resumida que os lotes foram vendidos são A, B, C, D, E, F, G, G. De forma rápida, então eu já fiz isso, já trouxe aqui. Eu posso centralizar isto aqui, pode ser à esquerda. Agora, aqui nos pedem o nome de produto. Mas por que nos pedem o nome de produto? É porque eu aqui tenho ID, é porque eu aqui só tenho ID. Os únicos nomes que eu tenho aqui, nome da loja, nome de vendedor, né? Não tenho mais nada de nome de produto, só tenho ID. Mas eu olhando aqui para a minha tabela 1, ou a primeira tabela, eu consigo ver que o ID é acompanhado de quê? Do nome do equipamento. Então, eu volto para aqui. Como é que nós vamos fazer isso? Esta função é um bocadinho avançada, mas eu trouxe aqui só para a gente perceber o quão Excel facilita algumas coisas, né? Há uma função que se chama VLOOKUP em inglês, em português acho que é PROC-V, desculpe. PROC-V, de tipo procurar na vertical. Agora aqui VLOOKUP é procurar na vertical, mas em inglês, né? Então chama-se PROC-V. Então, esta função também há necessidade aqui de também lermos a sintaxe, apesar de ser um bocadinho longa a sintaxe, mas é possível ler, né? Se formos a ver, aqui nós escrevemos VLOOKUP, né? Ele pede-nos o valor procurado, né? O valor procurado é o ID. O que está a acontecer? É que o valor que nós temos aqui, com base na nossa pesquisa, é ID. E depois aqui pede a tabela matriz. A tabela matriz vai ser esta de nomes. Esta aqui é assim, né? Aqui vou voltar. E depois o terceiro argumento é a coluna, o índice da coluna, né? E depois informar aqui o intervalo, né? Mas eu vou recomeçar aqui a dizer igual, né? A VLOOKUP. E aqui é o ID. Esse valor aqui, ou esta coluna ID, existe aqui também. Pode não ser da mesma forma sequenciada, mas esta coluna existe lá do outro lado também, tá? Vou dizer, ponto e vírgula, aqui pede a matriz tabela, table array. Então, vem para aqui. Repara que aqui eu tenho que começar da coluna de pesquisa. Então, puxo isto até o nome. Então, o meu nome é este B. Então, eu seleciono, repara, eu seleciono daqui, da coluna A até aqui. Não é para selecionar daqui, da linha 1. Tem que ser aqui onde tem A, e quando a seta, quando o meu cursor começa a mudar, indica uma seta para baixo. Então, seleciono até aqui. Depois coloco ponto e vírgula, né? A coluna índice vai ser 2, porque é a coluna que eu preciso para retornar, é a coluna de retorno. Então, eu conto aqui tipo 1, 2. Então, vou colocar aqui 2. Depois, ponto e vírgula. Aqui me pede o intervalo de que é da procura, mas quando eu coloco ponto e vírgula, ele já mostra aqui true, approximate match, depois diz false exact match. Então, se eu quero uma correspondência exata, né, uma procura exata, eu vou colocar falso. Se eu quero uma correspondência aproximada, eu vou colocar true. Então, para o meu caso, eu vou colocar falso porque eu quero valores exatos, de tipo, se lá for I001 e aqui for 001, que me traga o que está em frente, né? O nome desse 001.
Se for 002 lá do outro lado, aqui também que me traga o nome da 002, não um valor a ser aproximado, né? Agora, há casos em que nós podemos colocar 0 aqui. Nós sabemos que em informática o 0 corresponde a false e o 1 corresponde a true. Então, a minha função já não me pede mais argumento. Daqui é só fechar parênteses e colocar enter. Se for a ver, ele já diz aqui que o i001 é o computador portátil. Eu posso arrastar isso. Como é que eu vou arrastar? Aí eu usei um atalho aqui também. É pisar um Ctrl e seta para baixo. Depois pisar Ctrl, Shift e seta para cima. E Ctrl D para arrastar. Mas não é obrigatório. Você pode usar aquela forma tradicional por enquanto, que é selecionar aqui, depois vir aqui no canto inferior direito, quando mostra a cruz aqui, então pisa o botão esquerdo do mouse e puxa para baixo. Pode-se fazer isso aqui, não tem problema. Então, aqui está. Eu, como já tenho filtros, facilmente eu posso identificar onde é que não tem dados. Mostra um blank, eu posso tirar os filtros, depois entrar aqui no blank e fazer isso. De fato, onde é que tem blank? Esta linha aqui, mas esta linha só tem número 3. Então, eu posso eliminar esta linha. Fazer isto. Que não tem nada de relevante. Então eu volto para aqui, limpo os filtros, né? Posso clicar aqui nos filtros, eu já vejo que todos os dados aqui foram retornados, né? Posso dar um duplo clique só para expandir aqui a célula, né? Então eu já tenho. Agora imagine, não conhecendo esta função, aqui seria suposto eu vir para aqui ver o produto ou o equipamento i001 que é, viria para aqui e podia ver que de fato é computador portátil. Eu podia fazer isso manualmente, mas não há necessidade tendo no poder esta função. Aqui querem o que? O custo, mas o custo está aqui assim, né? Nesta tabela de nomes. Então vou voltar para aqui, vou dizer igual, vou usar a mesma função, a VLOOKUP, né? Eu abro parênteses, depois me pede aqui o valor da pesquisa, que é o mesmo, este aqui, né? Ponto e vírgula. Depois a tabela matriz, que é aqui até a coluna 3, ponto e vírgula 3, ponto e vírgula, vou colocar 0, desta vez, em vez de false, só para verem que é a mesma coisa. Então ele já me retorna aqui o custo. E depois aqui a data de fabrico. Então, como a data de fabrico está na outra tabela, então eu tenho que pesquisar. Então vou fazer aqui o mesmo procedimento, né? Ponto e vírgula, venho para aqui, a partir do ID, puxo isto aqui até aqui. Aqui como já é grande, se for a ver, já mostra, eu quando faço isso, mostra ali 5C, que é a coluna, mostra 1.048.566 row por 5C, que é a coluna 5. Quando puxo mais, mostra aqui a sexta coluna, né? Então, eu já não preciso contar, já me mostrou a fórmula em si. Então, coloco aqui 6, ponto e vírgula. O outro argumento é dizer se é true ou false. Mas já que aconteceu uma coisa, a função não é left, é VLOOKUP. Então, vou colocar aqui VLOOKUP. Então, puxar aqui. E ele já traz ali a data, só que reparem que esta data está mal formatada, né? Eu vou estar trazer nesses valores aqui estranhos. O que eu vou fazer? Como eu quero em data, isso está em general. Uma das formas de ver que tipo de dado é vir para aqui para o home, e aqui ele lê como um dado geral, né? Que é um número normal. Então eu vou entrar aqui
Então vou entrar aqui em Show Date. Então já mostra aqui a data de fabrico é 15 de 1 de 1990. Poderia também selecionar aqui, né? Entrar aqui, é válido. Depois entrar aqui em data, escolher o formato que eu preciso colocar, né? Então aqui pede-nos dia de fabrico, significa que nós temos que tirar aqui o dia 15, aqui 22, aqui 10. Então vamos colocar aqui igual a left. Então, para este aqui, 2, né? Estou a fazer rápido porque já conhecemos esta função. Só que ali mostra 32. Por que mostra 32? Mostra 32 porque provavelmente aqui esteja a ler como data. Agora, na aula passada, uma das alternativas que nós encontramos, né, foi converter esta data para texto. Aqui assim. Aqui assim. Se eu converter para texto, fica número. Lembro-me que foi um exercício trabalhoso. Se não convertemos para texto, colocamos um apóstrofe. Se eu aqui não posso colocar apóstrofe, porque se eu colocar apóstrofe, já vai deixar de ser fórmula. Vai ser lido como um texto normal, assim como está. Mas eu não quero isso. Então, aqui eu já sou forçado a usar uma outra fórmula, né? Que ajuda a retornar a data, que é a fórmula, o dia, né? Que é a fórmula day. Esta fórmula aqui, é só escrever day, depois aqui pede o serial number. O serial number vai ser este. Então já retorna ali 15. Então vou arrastar, né? Aqui o mês, vou usar também a fórmula MAF. São fórmulas com uma sintaxe muito, mas muito simples. Então assim formo aqui serial number e venho para aqui, arrasto, né? E depois aqui, que era uma coisa interessante, mês mais ano. Significa que eu tenho que trazer aqui mês mais ano. Eu tenho que ligar o mês e ligar o ano, né? Então, é simples, né? Eu, em vez de dizer, por exemplo, 01, neste caso aqui, 01, posso colocar underline 2024, né? E depois aqui colocar, por exemplo, 02, que é o mês 2, 02, underline 2000, nem 2024, é 1990. 1990. Eu vou usar uma função que se chama concatenate, né? Eu até aqui posso abrir uma outra coluna para facilitar aqui a minha ligação. Uma coluna que se chama ano, né? Aqui também, se eu fizer right, este aqui, ponto e vírgula 4, vejam que ele não retorna o ano como está. Então vou dizer year, né? Vou apontar este aqui. Então já retorna ali 1990. Na verdade, trabalhar com datas, essa função left, right, mid, tem essa particularidade. Se fosse um texto normal, não teria problema nenhum. Mas quando é data, tem um bocadinho dessa particularidade. Então, aqui o que é que vamos fazer? Nós pretendemos ligar este com este, ligar este com este. Então, eu posso dizer que vai ser igual, né, a este, o 2, né, que é o mês de fabrico, concatenado. Concatenar usa-se o i comercial, né? Concatenado com este. Então, se eu fizer isto, aqui já dá para perceber que é 1 de 1990. Eu posso arrastar isto. Aqui é 1 de 2024. Mas eu posso colocar um caractere aqui no meio, só para facilitar aqui a leitura. Posso colocar outro concatenate, né? Então, eu como quero colocar texto, reparem que o texto tem que estar sempre dentro de aspas, né? Na verdade, eu quero colocar este
este underline e fechar as aspas. Então, ali já mostra 1990. Né? Aqui pedem o quê? Pedem ID do equipamento mais a data de fabrico. Então, é a mesma coisa. Eu venho para aqui, o meu ID é B2, concatenado com a data do equipamento. A data de fabrico, desculpa. Então, a data de fabrico é esse aqui. Então, eu faço isto. Agora, como é que eu vou fazer aqui? Vou colocar aspas só para separar, né? E fazer isto. Vou colocar o underline, né? Só que não lê como data. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar aqui aspas. Deixa eu ver se vai funcionar. Vou concatenar isso aqui com aspas. Não funcionou. Não funcionou. Colocar, eu chamar a função date. Ou por outra, como eu tenho mês, não tenho dia, tenho mês, tenho ano, posso concatenar todos esses, né? Então, vou recomeçar aqui só para não complicar. Nós queremos juntar ID, data, fabrico, né? Mas a data de fabrico. Então, vamos dizer igual a ID, concatenado com... vamos concatenar com o quê? Vamos concatenar com dia. Depois, concatenado com... Aqui podemos colocar uma barra de data, né? Depois, concatenado com um mês de fabrico. Depois, concatenado com uma barra de data de novo. Depois, concatenado com ano. E aqui já está. Mas aqui no ID, né, podemos colocar um underline só para separar. Ou mesmo if, não faz mal, só para separar. Então já consigo ver aqui rapidamente que o ID 002, por exemplo, foi fabricado no dia 22 de 2 de 1990, o mesmo que eu tenho aqui. O ID I003 foi fabricado em 10 de 3 de 1990. Né? Aqui era mesmo para explorar mais o concatenate, mas podemos usar a função test para buscar diretamente a data. A seguir aqui tenho a coluna Y, que é para apurar o lucro e prejuízo. Já fizemos isso aqui num dos exercícios passados. Então, o preço, o lucro e o prejuízo vai ser igual ao preço, né? Menos o custo. Menos o custo. Mas nós poderíamos melhorar isto. Por quê? Porque eu vi aqui que tem as quantidades. Então, nós podemos fazer essa subtração e depois multiplicar, né? Só que aqui, como estou a subtrair, eu tenho que colocar dentro de parênteses. Porque se eu for a multiplicar diretamente no R2, já não vai considerar toda a expressão. Então, vou vir para aqui para multiplicar. Então, este produto, por exemplo, neste dia, quando é que se vendeu este equipamento? No 15 de 1. Primeiro, as vendas deste dia resultaram em um lucro de 1.600, né? Aqui resultaram em um lucro de 6.700. Aqui tivemos um prejuízo de 5.200, né? Agora, voltando só para analisar um bocadinho aqui a nossa tabelinha, né? Aqui tem qualidade. Aqui tem qualidade alta. Eu até posso filtrar aqui só para ver isto aqui rapidamente. Temos aqui qualidade alta, baixa e média.
Só que aqui na coluna J tem código de qualidade, mas esta coluna J não está preenchida na totalidade. E querendo assim analisar qual é o código de cada qualidade, eu posso, por exemplo, chamar aqui a qualidade alta. Vejo que o código é 1, apesar de ter alguns blanks. Baixa qualidade, o código é 3 e nem está centralizado. Qualidade média, o código é 2, né? Então, como é que nós vamos fazer? Nós temos que preencher aqui os dados em branco, porque dá para perceber que o vendedor provavelmente esqueceu de preencher. E nós estamos a trabalhar com um relatório que podemos enviar para várias fontes ou para várias áreas. Então, nós vamos filtrar aqui, por exemplo, a qualidade alta, né? E podemos chamar aqui o blank. Aqui, por exemplo, não tem nenhum código. Nós sabemos que o código tem que ser 1. Então, vou colocar aqui 1. Agora, atenção aqui. Eu posso copiar isto, né? E marcar aqui passar. Mas isto não está muito correto, porque vezes já em que aqui, se for a ver a linha 12, a linha 13 está escondida. Depois vem a linha 14. Se eu fizer isto, há casos, né, em que o 1 pode sobrepor a linha escondida. Então, para evitar isso, é só escrever aqui 1 e depois selecionar de 1 até onde nós precisamos preencher, né? Eu só selecionei aqui. Depois vai para o home, depois vem para este preenchimento aqui, o fill. Aqui assim, depois fazes fill down, né? Então, vamos fazer o mesmo para a qualidade de... Não, vamos tirar o filtro aqui primeiro. Aqui vamos chamar a outra qualidade, que é a qualidade baixa. Então, na qualidade baixa está toda ela preenchida. Vamos lá ver aqui a qualidade média. Da qualidade média, não está toda preenchida. Vamos fazer o mesmo procedimento. Vamos chamar aqui só os blanks. Então, nós já sabemos que é 2. Então, vamos colocar aqui 2. Agora, aqui nós não vamos arrastar. Arrastar, nós podemos fazer isso se não tiver filtro. Mas havendo filtro, reparem que quando nós filtramos, né? Eu, por exemplo, essa tabela pode estar... Eu posso até não conseguir ver isto. Porque há aqueles casos em que quando vai para o exato, por exemplo, agora que fui para cima, já não consigo ver o cabeçalho. Mas como que essas linhas aqui estão pintadas de azul, eu já sei que aqui as linhas estão filtradas, né? Quando não há filtro, a cor normalmente é esta preta, que agora quando houver filtro, as linhas aqui mudam para uma cor azul. Então, neste caso, eu não posso, tenho que evitar muito arrastar. Obviamente que aonde há sequência, por exemplo, onde é que há sequência aqui? Nem estou a ver se ficar sequência. Mas há casos em que, por exemplo, podemos ter 64, depois logo 63, logo 64, depois 65. Aí sim pode arrastar, porque não vai sobrepor a linhas invisíveis ou linhas não visíveis, né? Então aqui a melhor coisa é selecionar a partir daqui, ir até o fim e vir até aqui. Isso aqui eu costumo usar o atalho. Então até que se eu posiciono o meu cursor aqui, ele já vai mostrar que o atalho é Ctrl D, né? Então vou clicar aqui Ctrl D em vez de clicar ali. Mas é sempre bom saber que o sítio original é aqui, é Home, e depois aqui no Fill, para ver o atalho, só posicionar o cursor antes de clicar, então já vai mostrar. Então, é basicamente isso. A outra coisa que eu quero trazer aqui, dentro dos tópicos que eu organizei para a aula de hoje, é a ferramenta Find and Replace. É uma ferramenta também que ajuda muito, mas muito mesmo, na nossa análise de dados, né?
Vamos lá supor que eu, para ler, né, eu não quero a palavra média na minha qualidade. Eu quero a palavra razoável, tipo qualidade razoável, né? Então, como é que eu vou fazer? Eu só vou copiar aqui, esta palavra aqui. E depois, porque eu quero substituir. Então, eu vou selecionar aqui a coluna em que eu pretendo fazer a substituição. Eu quero substituir a palavra média por palavra razoável. Então, o que que eu faço? Tem esta funcionalidade aqui, de find, né? Eu cliquei ali, que é o home, e depois vim para esse subgrupo aqui, esse grupo editing. Então, é só clicar aqui em find, mas também se eu posiciono aqui o meu cursor, mostra que o atalho é Ctrl F, mas eu vou clicar aqui por enquanto. Então, aqui ele diz find what, eu vou dizer aqui média, replace with, repara que eu cliquei aqui em replace, replace with, vou escrever aqui razoável, razoável, então vou dizer replace all. Atenção que é preciso selecionar a área em que nós pretendemos fazer essa substituição, senão vai assumir em toda a planilha. Até porque, explorando um bocadinho mais esta função, se eu clico aqui em opções e venho aqui para replace, eu posso dizer que eu quero fazer substituição para todo o livro Excel. Isto é, não só fazer substituição aqui nesta folha prática 03 vendas, mas fazer substituição para todo o livro. Tem aqui match case, tem algumas funcionalidades que pode ter sido do nosso interesse trabalhar com elas. Então está aqui. Também, né? Para além de filtros, porque os filtros também ajudam a pesquisar. Eu vou pegar uma... Vamos supor que eu estou aqui na tabela de nomes e eu quero verificar se houve venda do relógio de ponto eletrônico. Então, eu vou pintar aqui, vou copiar o equipamento, venho aqui para o nome, não, o nome do equipamento, que é aqui assim, aqui onde eu trabalhei há pouco tempo. Então, coloco aqui, ele já me traz, eu consigo ver que de fato houve 4 linhas que dizem respeito à venda do equipamento. Mas, para além de pesquisar via filtro, eu posso fazer um Ctrl Find e colocar aqui o nome da loja e dizer para procurar, né? Então, find next. Se eu fizer... Find, ok, ele não me traz, deixa só pegar um outro produto, o nome de vendedor, aqui no caso é Carla Pereira, então deixa lá procurar. Então, ele já retornou aqui a minha pesquisa. Aqui quero acreditar que não dá a retornar por ser fórmula, né? Mas já caso em que mesmo sendo fórmula, ele procura. Nome do produto. Deixa eu tentar de novo. Não, relógio do ponto. É este aqui. Find. Não está a retornar. Aqui. Vou procurar aqui computador portátil. Deve ser porque a fórmula. Bom, neste caso, depois de nós temos colocado aqui a nossa fórmula, né? Nós podemos copiar aqui em valores, que também é um conteúdo muito importante, que é selecionar aqui a coluna. Se for a ver, como é que nós sabemos que tem fórmula? É quando eu coloco aqui o meu cursor, eu consigo ver aqui na barra de fórmulas, que é igual a VLOOKUP, prática 03, né, B4, e depois aqui a matriz tabela é de A, 2 pontos B, 2 ponto e vírgula 2, né?
Então, para eu converter esta fórmula em valores, né, eu posso copiar a coluna. Lembrar que o atalho para copiar é só selecionar a área, vou clicar Ctrl C e fazer aqui um right click, né? Agora aqui temos aqui que é para passar tudo, aqui passa-se apenas em valores, aqui passa-se apenas em fórmulas, aqui faz a transposição, aqui passa-se em formatos, aqui passa-se em links, né? Se eu colocar ali no Special, ele vai expandir e vai mostrar quase todas as opções que eu tenho para poder passar. Daí eu vou usar aqui valores, né? Quando eu faço isso, então aqui eu já não consigo ver fórmula, já está em valores. E eu já posso fazer aquela pesquisa. Então vou clicar aqui Ctrl F, né? E ele já consegue encontrar o equipamento que eu estou a pesquisar usando Ctrl F. Mas também poderia usar filtros, né? Então fiz andou aqui que é para voltar como estava antes. Então, é basicamente isso que eu tinha por partilhar hoje. Vamos continuar a acompanhar, ainda tem muita coisa por ver mais em frente. Obrigado pela atenção.